Olá, alunos do primeiro ano. Vamos resolver alguns exercícios de física, tá? Lá do positivo na página 18 a 19, tá bom? Então acompanha aí. É sobre trabalho e energia, né? Diz o seguinte: uma caixa de massa igual a 10 kg desliza sobre um plano horizontal perfeitamente liso, sem atrito. Então não vai haver energia de dissipação, né? Executando o movimento retilíneo, determine o trabalho realizado pela força F, que altera a velocidade da caixa de 36 km por hora para 72 km por hora. Então, como ele está pedindo o trabalho realizado por essa força, e aqui te deu velocidade, então esse trabalho, né, que ele está pedindo, o trabalho dessa força, vai ser igual à variação da energia cinética. Por que variação da energia cinética? Né? Esse trabalho está relacionado a variação da energia cinética, porque o cara te deu aqui, ó, o problema te deu velocidade, tá bom? Então ele quer determinar quanto vale esse trabalho aqui. Então vamos lá. Então o trabalho, né, dessa força vai ser igual a variação da energia cinética, que vai energia cinética final menos a energia cinética inicial, certo? E aí a gente tem que fazer o seguinte: o que é a energia cinética final? Vai ser mv² dividido por 2. Só que esse v aqui é a velocidade final. Aí menos, né? mv inicial quadrado dividido por 2, certo? Perceba que aqui é 36 km por hora, tá? Então a gente tem que dividir esse valor por 3,6 e aí vai te dar 10 metros por segundo. Esse valor aqui também, olha, está em quilômetros por hora, então divide por 3,6, certo? Que aí vai te dar 20 metros por segundo. Então a gente vai substituir aqui. Então o trabalho da força vai ser a massa, né? O cara, o problema deu 10 quilos, 10 vezes velocidade final, que é 20 ao quadrado, dividido por 2. Aí menos a massa, que é 10, velocidade inicial, que é 10, né? 10 ao quadrado dividido por 2, certo? Vou colocar ele para cá. Trabalho da força. Aqui dá para a gente dividir aqui, olha, tá? Esse valorzinho aqui, ó, 10 dividido por 10 dividido por 2 dá 5, tá? Então fica 5 vezes 20 quadrado. Então 20 ao quadrado. E menos, aqui também, né? Aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5. Então 5 vezes 10 ao quadrado. Então o trabalho dessa força é igual a 5 vezes 20 vezes 20 vai dar 400, né? Então aqui 400. Aqui menos 5 vezes 10. 10 vezes 10 vai dar 100. Então, trabalho realizado por essa força, 5 vezes 400, 2.000, menos 5 vezes 100, 500. 2.000 menos 500, então vai me dar aqui 1.500 joules de energia, certo? Então, vamos lá para a próxima. 2. Um carrinho de supermercado cheio de compras tem massa de 20 quilos. Ele é empurrado por 4 metros, então o problema já deu aqui a massa, né? E te deu a distância que a pessoa vai empurrar o carrinho até o caixa por uma força resultante de 10 newtons. Então a pessoa está empurrando o carrinho, né? Dentro do carrinho tem uma massa de 20 quilos e empurra esse carrinho até o caixa. Esse percurso vai ser 4 metros. Então, sabendo que o carrinho estava inicialmente em repouso, aqui já é uma informação, né? Se ele estava inicialmente em repouso, isso quer dizer que a velocidade inicial é 0, certo? E que o piso é perfeitamente liso, então não vai ter força de atrito, né? Letra A energia cinética final do carrinho. Então, esse tipo de problema aqui também, né, vai ser resolvido da seguinte forma. Então, o trabalho, tá, realizado por uma força vai ser igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho realizado por essa força, o cara deu aqui, né?
vai ser o seguinte. O que é o trabalho, né? O trabalho é a força vezes o deslocamento, igual a variação da energia cinética, que vai ser energia cinética final menos a energia cinética inicial. Só que perceba que, como a velocidade inicial é zero, então eu não tenho energia cinética inicial, ela vale zero, tá? Lembra, percebe que ele quer achar a energia cinética final, que é exatamente esse termo aqui, ó, tá bom? Então a força o problema deu, que é 10, né? Então aqui 10 vezes a distância que vai percorrer, 4 metros. Então 10 vezes 4 aqui, igual a energia cinética final. 10 vezes 4 dá 40. Então a energia cinética final vai ser 40 Newton, não, Newton é força, né? 40 joules, tá? Essa aqui seria a nossa energia cinética. Agora aqui, a velocidade final do carrinho. Como já encontramos a energia cinética final, então eu posso fazer assim, olha. Como a energia cinética final vai ser 40 joules, que é energia cinética, né? Energia cinética vai ser m velocidade final quadrado, tudo isso dividido por 2, igual a 40 joules, tá? Essa equação aqui é da energia cinética, tá bom? A massa, o problema deu. Massa aqui é 20, né? Então aqui vai ser 20 vezes velocidade final quadrado que eu quero encontrar, dividido por 2. Tudo isso igual a 40. Aqui, 20 dividido por 2 dá 10, né? Então aqui vai ficar 10 vezes velocidade final quadrado, já dividi por 2 lá, né? Igual a 40. Então esse 10 passa dividindo. Então fica velocidade final quadrado igual a 40 dividido por 10. Vou jogar ele para cá. Então velocidade final quadrado vai ficar 40 por 10 é 4. E aí a gente passa a raiz quadrada nesses dois termos aqui, certo? Então passa a raiz quadrada aqui, passa a raiz quadrada aqui. Esse vai cancelar. Então velocidade final é igual a raiz quadrada de 4, vai ser 2 metros por segundo. Certinho? Muito bem, vamos lá para a próxima questão. Terceira. Um casal está trafegando de carro por uma estrada sem movimento, com velocidade constante de 72 km por hora. Então ele está lá com uma velocidade inicial, né? Vou colocar a informação aqui, ó. 72 km por hora, se você divide por 3,6, isso aqui vai me dar 20 metros por segundo, tá? Ao passar por uma placa que indica a lombada 100 metros, então a distância que ele vai percorrer até a lombada é 100 metros. O freio é imediatamente acionado, reduzindo uniformemente a velocidade do veículo, que chega à lombada com velocidade de 36 km por hora. Ou seja, a velocidade final dele vai ser 36 km por hora. Quando a gente divide por 3,6, esse valor vai me dar 10 metros por segundo. Certinho? E perceba que a distância, né, que foi percorrida até a lombada foi 100 metros. Então vamos colocar aqui um ΔS, tá? A distância percorrida pelo carro. 100 metros. O que mais? Considerando que a indicação da placa era precisa e que a massa total do veículo com seus passageiros é de 1.200. Então está aqui informações de novo. Massa 1.200 kg. Desprezar a resistência do ar. Determine o trabalho da força de atrito. Então, o que o problema está pedindo? Como aqui tem velocidade, né? Então esse trabalho da força de atrito vai ficar o seguinte, olha. Então o trabalho realizado pela força de atrito, Φ, né? Vai ser igual a quem? A variação da energia cinética, certo? Porque temos velocidade aí. Então, o trabalho realizado pela força de atrito vai ser igual. A variação da energia cinética vai ser energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, o trabalho realizado pela força de atrito
é igual. O que quer dizer, o que é energia cinética, né? mv final quadrado dividido por 2. Aí menos energia cinética inicial, mv inicial quadrado dividido por 2. Então aqui, vamos lá. Então aqui o trabalho da força de atrito é a massa, nós temos, né? Cadê? 1.200. Tá? Então aqui 1.200 vezes velocidade final, que é 10 ao quadrado dividido por 2. Menos a massa 1.200, velocidade inicial, que é 20 quadrado, tudo isso dividido por 2. Bem, 1.200 vezes 10 ao quadrado é 100, né? Então, vai ficar 120.000, certo? Dividido por 2 vai dar 60.000. Então, esse trabalho aqui, a força de atrito, só esse termo aqui, esse termo primeiro, vai me dar 60.000, certo? Menos 12 vezes 20 quadrado dá 400, 400 vezes 1.200 dividido por 2, esse valor vai me dar 240.000, tudo bem? E aí fazendo aí a subtração, né? Então, trabalho realizado pela força de atrito, subtraindo vai me dar menos, né? Menos 60, 240, menos 180.000 joules de energia que foi dissipada, certo? Perceba que apareceu um sinal aqui, esse sinal de menos indica que a energia ela foi diminuindo, ela foi dissipada, né? Pela força de atrito. Letra B, o módulo da força de atrito. Qual é essa força de atrito, né? Sabendo que o trabalho da força de atrito vai ser quem? Qual é o trabalho? Vai ser a força de atrito, certo? Vezes o deslocamento, né? Deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, certo? E aí é o seguinte, se o carro desloca para a direita, né? Vamos supor que um ΔS aqui, tá? ΔS para a direita, a força de atrito sempre está atuando o contrário, né? Que é uma força reversa ao movimento. E aí esse ângulo daqui para cá, ele vale 180 graus, certo? Então esse θ aqui vai ser 180. E a gente sabe que o cosseno de 180, esse cara é menos 1, tá bom? Então a gente pode resolver assim. O trabalho eu já conheço, né? Que vale menos 180.000 igual, o problema está pedindo a força de atrito. Então vamos lá, aqui força de atrito vezes o deslocamento, que é 100 vezes o cosseno de 180, que vai me dar menos 1. Aí esse menos com esse menos aqui da esquerda vai cancelar. 180.000 igual, aí vai ficar força de atrito vezes 100. Esse 100 está multiplicando, passa dividindo. Então, 180.000 dividido por 100. Tudo isso igual a força de atrito. E aí dá para cancelar. Um zero, outro zero, outro zero. Então, vai sobrar 1.800. Então, a nossa força de atrito é igual a 1.800 newtons. Tá aqui. Essa aqui é a nossa força de atrito. Certinho? Vamos lá para a próxima. Quarta questão. O tênis é um esporte de origem inglesa que tem como objetivo rebater uma bolinha além da rede, fazendo tocar no chão da quadra adversária. Um de seus fundamentos decisivos é o saque, que pode superar a 270 km por hora. Considere que um tenista profissional tenha realizado um saque com velocidade 252 km por hora. Então, é o saque que a pessoa vai fazer, né? Seria a velocidade inicial do saque, tá? 252 km por hora. Utilizando uma bolinha de 60 gramas. Então, o problema deu a massa aí, né? 60 gramas. Para aquilo, tem que dividir por 1.000, né?
Tem que converter isso aqui para quilo. Divide por 1000, vai me dar 1, 2, 3. Então vai me dar 0,06 quilogramas. Certinho? 1, 2, 3, né? Tá certo. 0,06. Isso aí é a massa, né? O que mais? Em virtude do arrasto, força de resistência do ar e, o peso, e do peso, a bolinha atinge o solo da quadra adversária com velocidade, então seria no caso aqui a nossa velocidade final, né? De 234 km por hora. Calcule o trabalho realizado pela força resultante. Então ele quer calcular o trabalho realizado pela força resultante. Pessoal, perceba que tem velocidade aqui, né? Tem velocidade inicial, velocidade final. Então a gente vai calcular esse trabalho através da variação da energia, certo? Então, se eu dividir esse valor aqui por 3,6, né? Que é para poder converter em metros por segundo, vai me dar 70 metros por segundo, tá? Por segundo. Se eu dividir 234 dividido por 3,6, se eu dividir por 3,6, vai me dar 65 metros por segundo, tá bom? Então, como tem velocidade, variação de velocidade, então esse trabalho vai me dar, o trabalho da força resultante vai ser a variação da energia cinética. Então, o trabalho da força resultante vai ser energia cinética final menos a energia cinética inicial. Trabalho da força resultante, energia cinética final, mv final quadrado dividido por 2, menos, agora aqui, mv inicial quadrado dividido por 2. Então, o trabalho, a massa, que é 0,06, né? 0,06 vezes velocidade final, que é 65 ao quadrado, tudo isso dividido por 2, menos a massa, que é 0,06 quilos, velocidade inicial, que é 70 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, o trabalho da força resultante, quando fizer essa primeira conta, 0,06 vezes 65 ao quadrado, quando dividir por 2, vai me dar 126,75, tá? Menos, fazendo essa continha aqui, olha, na calculadora, vai me dar menos 147. Então, esse trabalho vai me dar menos 20,25 joules. Certinho? Tá aqui. Essa daqui é a questão 4 aí do positivo. Muito bem, vamos lá para a próxima. Um garoto corre com velocidade de 5 metros por segundo em uma superfície horizontal. Ao atingir o ponto A, passa a deslizar pelo piso encerado até atingir o ponto B, como mostra a figura. Então tá aqui a velocidade inicial do menino, né? E aí ele vai parar nesse ponto B aqui, onde ele para aqui, tá? Percebe que aqui no final, como ele para, então a velocidade final do menino vai ser 0, né? Então isso implica dizer que a energia final também é 0, porque não tem energia cinética final, é 0, né? Porque não tem velocidade. E, então ele só tem velocidade, só tem energia no início, tá bom? Considerando a aceleração da gravidade como 10, o coeficiente de atrito cinético entre suas meias e o piso encerado é de. Então, como tem atrito cinético, né? Então a gente percebe que ao correr aqui nesse espaço, vai ter aqui uma força de atrito contrária ao movimento, certo? A força de atrito está contrário e o deslocamento dele está para cá, tá bom? O nosso delta S, né? Então vai ficar o seguinte, então aqui nós temos um trabalho cinético, tá? Então o nosso trabalho da força de atrito vai ficar a variação da energia cinética, tá bom? Perceba que nós temos um atrito, um trabalho realizado pela força de atrito, tá? E o problema é encontrar exatamente o coeficiente do atrito cinético, né? Ou seja, quer encontrar o μc, tá? Então, o que é força de atrito, né? Vai ficar aqui.
vai ficar a força de atrito, certo? Força de atrito vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força de atrito. Variação da energia cinética final menos a energia cinética inicial. Perceba que como no final ele parou, então a energia cinética final é zero, né? E aí segue o mesmo esquema. O ângulo entre o deslocamento e a força de atrito é 180. Então esse cosseno de 180 vai ficar aqui. Então a nossa força de atrito vai ficar o deslocamento vezes o cosseno de 180 graus. Igual menos a energia cinética inicial. O que é força de atrito, né? Vai ser μ cinético vezes a normal. Vezes o deslocamento, que é 10 metros, está aqui, ó. Vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Igual menos a energia cinética inicial, que é mv² dividido por 2. Como o movimento está na horizontal, então essa normal vai ser igual ao peso, tá bom? Então, μ cinético vai ficar normal igual ao peso. Peso é massa vezes a gravidade, certo? Vezes 10 vezes 1, dá menos 10 aqui, ó. Igual, menos, né? A massa, quanto é a massa do menino? Não precisa aqui da massa, né? Tá? Então aqui vai ser massa v² dividido por 2. E aí é o seguinte, como tem massa de um lado e massa de outro, cancela. Tá? Então aqui vai ficar μc vezes, a gravidade é 10, né? O problema deu aqui, ó. Então vai ficar 10 vezes 10, 10 vezes menos 10 dá menos 100, certo? Aqui fica menos a velocidade, isso aqui seria a velocidade inicial, né? Que é 5. Então fica 5 ao quadrado dividido por 2. Esse menos aqui com esse menos, na hora que multiplicar por menos 1, ele cancela, tá? E esse 100 aqui vai passar dividindo. Então aqui fica μc igual 5 vezes 5 dá 25, dividido por esse 100 vai multiplicar esse 2 aqui, ó. Vai aqui para baixo, né? Então 100 vezes 2 vai me dar 200. E aí é o seguinte, 25 dividido por 200 vai me dar 0,125. Esse aqui seria o coeficiente cinético, coeficiente de atrito cinético dessa questão aí. Certinho? Vamos lá para a sexta, última questão aí do positivo. Um avião decola e segue inicialmente uma trajetória de ascensão retilínea por 3 km, formando um ângulo de 30 com a horizontal. Se a força gravitacional realizou um trabalho de menos 1,510 a 8 joules, a massa do avião em toneladas vale. Então, vamos desenhar o seguinte. O avião parte, por exemplo, de um ponto A e ele segue uma trajetória assim, ó. Certo? E aí é o seguinte, está dizendo que esse ângulo aqui com a horizontal, vou fazer um triângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui ele vale exatamente 30 graus. Tá bom? O problema disse que vale 30 graus. Tá? E o trabalho que ele fez para o avião, né? Para ele andar aqui, por exemplo, 3 km, tá? Para ele andar aqui 3 km, para ele voar aqui 3 km, ele teve que realizar um trabalho, tá bom? Um trabalho de menos 1,510 a 8 joules. Esse foi o trabalho que o avião teve que fazer para andar de ponto A até o ponto B. E ele quer achar exatamente a massa do avião, né? Quando tá a massa do avião, tá bom? Então veja, como ele está subindo aqui, olha, tá? Como ele está subindo, então quando chegar nesse ponto aqui, ele vai ter uma energia potencial gravitacional, tudo bem? Vai ter uma energia potencial gravitacional. E aí vai ficar o seguinte, então o trabalho, tá? O trabalho vai ser quem? Em relação à energia potencial, vai ser menos a variação da energia potencial gravitacional. Tudo bem? E aí, o trabalho a gente já tem aqui, ó, que é menos 1,510 a 8, igual a menos a variação da energia
potencial gravitacional. Esse menos que esse menos sai fora, né? Falta encontrar a energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional eu só tenho aqui em cima, tá? Então vou fazer o seguinte. Olha lá, 1,5, 10 a 8, igual. O que é energia potencial gravitacional? Vai ser a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Tá aqui, né? E aí vai ficar o seguinte. A inicial, quando ele está aqui no chão, é zero, né? Então essa inicial aqui vai ser zero, tá? Aí vai ficar o seguinte, 1,5, 10 a 8. O que é energia potencial gravitacional? É mgh, tudo bem? mgh. O que é esse H? A massa que eu quero saber, né? A gravidade é 10. E a altura? Tá faltando aqui a altura. Como é que a gente acha a altura aqui, olha? Vou chamar esse ponto aqui de H. Como eu tenho aqui 3 km, que é 3.000 metros, né? E eu tenho, em relação a esse ângulo, eu tenho cateto oposto, então para determinar o H, eu vou usar o seno. Então aqui vai ficar, para determinar o H, tá? Então quem é o H, né? Então lá vai ficar seno de 30 graus, é igual a quem? Cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o 3 km. Tudo bem? Então aqui vai me dar 3 quilômetros, 3.000 metros, né? Seno de 30 é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 igual a H dividido por 3.000 metros. Vou multiplicar esse valor para cá. Então, fica 3.000 dividido por 2 igual a H. 3.000 dividido por 2 vai me dar 1.500. 1.500 metros. Então, o H aqui é 1.500. Aí eu vou substituí-lo aqui, tá bom? Então, lá vai ficar 1,5, 10 a 8, igual a massa que eu quero encontrar. A gravidade é 10, vezes o H, que é 1.500. 1.500. Vou fazer o seguinte. 1.500, olha só, 1,5, 10 a 8, igual. Aqui vai ficar m vezes 10. Vou fazer assim, olha. Vou converter esse cara aqui em notação científica. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 a 3, né? E aí dá para cancelar, olha. 1,5 com 1,5 vai embora. Sobrou 10 elevado a 8. Então, aqui 10 elevado a 8 igual a m vezes. Aqui tem 10 elevado a 1. Então, 10 elevado a 1 com 10 elevado a 3 vai me dar 10 elevado a 4. Tudo bem? Aí eu vou passar dividindo aqui, olha. 10 a 8 dividido por 10 a 4, igual a massa. E aí, quando passa esse valor aqui para cima, vai me dar 10 elevado a 8. Então, esse 10 a 4 vai ficar 10 a menos 4, certo? Então, aqui vai ficar 10 a 8, 8 menos 4, vai dar 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 é 10.000, tudo bem? Só que o problema está pedindo em toneladas, só que uma tonelada é 1.000 quilos. Como eu tenho 10.000 quilos, então aqui eu tenho 10 toneladas, tá bom? Que é exatamente a letra A. Tudo bem, alunos? Então, muito obrigado e a gente se vê na escola. Tchau.